E quando amanhecer, o dia eterno, a plena visão, ressurgiremos por crer nesta vida escondida no pão. E quando amanhecer, o dia eterno, a plena visão, ressurgiremos por crer nesta vida escondida no pão. Pode continuar para nós, Eduardo? No final a gente canta para terminar. Queridos filhos e filhas da igreja, é muito significativo, é muito importante observar que, diferentemente da aparição do domingo passado, pode conservar as notas maiores, Eduardo, fique nas maiores. Diferentemente da aparição do domingo passado, Jesus hoje não aparece num domingo. Se você tem boa memória, você vai perceber que domingo retrasado, nosso Senhor Jesus Cristo apareceu no domingo de Páscoa, claro, para Santa Maria Madalena, não foi isso? Domingo passado, que foi a segunda aparição, ele apareceu para os discípulos estando fechadas as portas. O nosso amigo Tomé não estava, lembra? Depois Tomé voltou, aí viu Jesus, falou: meu Senhor e meu Deus, lembra? Foi, que número de aparição foi? Segunda. E hoje que número de aparição é? Hoje nós vamos estudar esse evangelho talvez como uma forma, de uma maneira que nós nunca estudamos ao longo desses anos. Então você deve ter que prestar atenção. Então veja que interessante, Jesus não aparece no domingo, mas hoje Jesus excepcionalmente aparece num dia de semana. O que a gente faz num dia de semana? Pelo menos pessoas normais. Trabalho, né? E aqueles que estão aposentados, merecidamente, né? Vai curtir a aposentadoria que você merece, né? Mas, né, qualquer gente, pessoa normal do dia a dia, durante a semana a gente está no laiá. Jesus apareceu num dia de semana. Ou seja, Jesus apareceu enquanto os discípulos estão trabalhando. O que significa isso? Aqui já está a primeira mensagem de hoje. Jesus está conosco de maneira poderosa, de maneira miraculosa nos domingos, dia do Senhor, quando vamos à casa dele, é verdade. Mas quando você sai por essas portas, o Senhor vai com você. Você não está abandonado, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, e no domingo, deixa eu lá ver Jesus. Ele está com você, ainda que de maneira invisível. O Senhor te acompanha nos seus estudos, o Senhor te acompanha no seu trabalho, porque Ele quer fazer parte da sua vida, porque Ele quer fazer parte da sua história. Então veja que maravilha, quando nós saímos daqui desse templo, Jesus vai conosco. Jesus vai ficar semana com você na sua casa. Jesus vai acompanhar você no seu trabalho, porque nunca você está sozinho. Amém? Essa é a primeira coisa. Mas é aos domingos, dia do Senhor, nos fins de semana, após o cansaço do dia a dia, das nossas fadigas, da faina, isso é, da labuta, que Ele é tão romântico, que prepara para nós em cada domingo uma mesa posta. E capricha, né? Vocês trabalham a semana toda, alguns de vocês vêm quando dá na cabeça, né? Mas os que são católicos, né, vêm no domingo na casa de Deus, chega aqui, tem vela, porque Ele é romântico, né? Um jantar e almoço à luz de velas. Tem candelabros, tem castiçais, tem toalha, tem servos, porque o Senhor faz uma mesa posta para você, onde Ele se doa a você em todo o final de semana, porque Ele é o pão vivo que restaura as nossas forças. Nós voltamos aqui em cada final de semana para quê? Para restaurar nele as nossas forças. O Missal Romano, que é esse livro vermelho que o padre usa para rezar a missa no mundo inteiro, só muda a língua, claro, ele fala assim que a missa é nossa pausa restauradora na nossa caminhada rumo aos céus. A missa, gente, é assim, a gente está no deserto no dia a dia. O que é a missa? Um oásis, onde você restaura as suas forças com o pão vivo que vem do céu. A gente vem aqui porque a semana sem Ele não rende. Uma pessoa, essa câmera está melhor para quem está em casa, uma pessoa que só trabalha,
e não vem no final de semana descansar no Senhor, é uma pessoa que nada e acaba morrendo na praia. Por quê? O trabalho sem Deus não rende. Você pode trabalhar feito um condenado, pode até entrar dinheiro, mas vai tudo pelo ralo, porque você não dá o tempo que é próprio do Senhor, porque você não vive o dia do Senhor. Você vai à missa quando está na telha, e é por isso que você sente que as suas forças são insuficientes, ineficazes, como as forças dos discípulos foram insuficientes sem Jesus. Muito bem, mas tem mais um detalhe. Jesus preparou um almoço para os discípulos, ressuscitado, nessa terceira aparição. E hoje vocês vão me ajudar a fazer a homilia, tá? Qual era o cardápio, o menu? Pode repetir por gentileza? Peixe e pão. Mas é interessante que Jesus pediu uma colaboração. Não pediu uma colaboração? Os discípulos contribuíram com peixe ou com pão? E com pão? Não. Por quê? Vamos estudar a Bíblia. Você pensa que no Evangelho as coisas são por acaso? Os discípulos contribuíram com os peixes, mas não com o pão. Por quê? Porque os peixes são o fruto do nosso trabalho. É tudo aquilo que você faz segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Mas esse peixe que você consegue com seu trabalho não se junta ao pão vivo que é Jesus, você não tem sentido na sua vida. Você pode conseguir o peixe, mas quem te dá o pão da vida gratuitamente é o Senhor Jesus. Pão vivo que sacia a nossa fome e dá força para nós na nossa caminhada rumo à terra firme que é o céu. Esse pão vivo é a Santa Eucaristia. Sem ela nós não podemos viver. Ele é o pão vivo descido do céu. Quem comer desse pão viverá eternamente, disse Jesus. Se você não se alimentar do corpo do Senhor, lamento, não viverás eternamente, porque está na palavra de Deus. Então, meu filho e minha filha, durante a semana você junta peixe, e esse é o seu trabalho. E ele fala: traz para mim. Mas o seu peixe precisa ser unido ao pão da Eucaristia, porque se o seu trabalho não se une à missa, o seu trabalho é infrutífero, o seu trabalho é em vão. Mas tem mais. Jesus aparece para os discípulos hoje, não é isso? E aí eu imagino que ele deve ter dado um grito. Por que eu imagino que ele deve ter dado um grito? Porque se os discípulos estão no mar, ele está longe. Moços, tem alguma coisa para comer? O que eles responderam? Não. E você pensa que essa pergunta é por acaso? Essa pergunta deve nos levar a refletir sobre o que temos buscado para saciar a nossa fome interior, porque na maioria das vezes nós buscamos satisfação em coisas passageiras, em coisas que não podem preencher o vazio de nossas almas. Ainda mais esse mundo tão marcado pelo materialismo e consequentemente pelo consumismo. Moços, tens alguma coisa para comer? É como se ele perguntasse para os homens e as mulheres do século 21. E aí? Conseguiram o que tanto queriam? Já tem seu namorado? Já tem sua namorada? Já conseguiu o emprego dos seus sonhos que você tanto me pediu? E aí, está feliz? Se sente pleno? A resposta é não. A verdade é que do mesmo modo como os discípulos, empenhando todo o esforço humano, bem como toda a sua experiência de pescadores naquela noite, nada conseguiram, assim também nós, sem Jesus, nada podemos fazer. Esses dias eu conversava com uma pessoa, aliás, ontem, né, no almoço, e a gente falava: vocês repararam que as pessoas que realizam seus sonhos, a grande maioria são tristes? Sabe aquele comediante famoso, o Jim Carrey? Jim Carrey falou recentemente assim: eu gostaria que todas as pessoas realizassem seus sonhos, para que quando realizassem elas percebessem que não tem nada a ver, que não era nada disso. Interessante isso, né? As pessoas mais frustradas não são as que não realizaram seus sonhos, são aquelas que realizaram e perceberam que não era aquilo que saciava a fome de suas almas. Jesus disse em João: sem mim nada podeis fazer. O Salmo vai falar para nós: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalharão seus operários. A verdade é que a cada final de semana que nós voltamos aqui por quê?
Porque sem Ele, eu posso estar com a mulher da minha vida, você é mulher, com o homem da sua vida, você está num trabalho legal, com o trabalho que você sempre pediu a Deus, mas sem Cristo, a palavra diz, é inútil levantar de madrugada para conseguir o pão que a seus amados Deus dá enquanto dormem. Sem Cristo, você nada e morre na praia. Mas tem mais. Os discípulos responderam, não. Ou seja, não estamos saciados. E por que não? Porque o Senhor não está aqui. Só com o Senhor nós ficamos saciados. Sem o Senhor, nós temos fome, Senhor. Aí Jesus usa a palavra dele e fala assim, viu? Joga do lado direito, vocês acham. Eu não sei se você já parou para pensar nisso. Viu? Não é que tinha peixe do lado direito, tá? Passou a ter, porque ele falou. A palavra de Deus, gente, é a única que consegue produzir aquilo que ela significa. Eu quero que você entenda bem isso. Não é que eles estavam jogando a rede do lado errado. Eles pescaram a noite inteira, à esquerda, à direita, na frente, atrás. Quando Jesus fala assim, joga na direita que vocês acham, não é porque tinha peixe, é porque passou a ter somente pela força da sua palavra. Olha como a palavra de Deus tem poder. Olha como nós não podemos vir à missa e ficar moscando na hora da pregação, na hora da leitura da palavra. Por que às vezes a vida de alguns de vocês não mudam? Porque vocês não prestam atenção na palavra. Porque vocês não têm fome e sede da palavra. A palavra faz ter peixe onde não tem. A palavra faz ter vida onde há morte. A palavra faz brotar saúde onde há doença. Porque não é palavra minha, é de Deus. A verdade é que a cada final de semana que você vem aqui, que nós viemos aqui, nós perguntamos para Jesus, e agora, Senhor, de que lado eu jogo as minhas redes? Eu não sei que direção tomar, Jesus, me ajuda. E o bonito é que a palavra dele nos dá a resposta e nos mostra onde jogar as nossas redes. Todo domingo que você vem aqui, você vem perguntar para Jesus, Senhor, eu não sei de que lado eu jogo a minha rede, eu não sei qual é a direção, e é pela palavra dele que você é orientado. A palavra de Deus nos diz no Salmo, tua palavra é lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho. A palavra de Deus, irmãos, é a nossa bússola, é o nosso GPS seguro, que nos aponta a direção e não nos deixa ficar perdidos nas noites escuras da nossa vida. Quantas vezes eu escuto alguns de vocês falarem, Padre do céu, eu estava com uma dúvida tremenda, fui na missa, sabe? Na hora da palavra me veio a resposta. E claro que vem, porque a palavra diz, você está jogando a rede no lugar errado. Joga aqui, filho. Você vem aqui para se orientar, para se deixar ser conduzido pela santa palavra de Deus. E a cada domingo o Senhor fala para nós de que lado jogar as nossas redes. Isso é, que direção a gente precisa tomar. Muito bem. Mais uma coisa. No mundo da literatura bíblica, o mar e as águas representam a morte, as tribulações, as enfermidades e as dores. Por que Jesus anda sobre o mar? Porque Jesus tem poder sobre a morte, sobre a tribulação, sobre as dores. Isso é importante, né? Então veja que interessante. Aí outra pergunta. Vou fazer mais uma pergunta. Os discípulos não conseguem pescar nada. Eles não conseguem pescar nada de noite ou de dia? De noite. Quando a pesca milagrosa acontece, era noite ou era dia? Era dia. Por quê? Porque a noite significa as trevas do erro, as trevas do pecado. Quando você opta pelo pecado e deixa Jesus, você não pesca nada. Quando você foge da igreja, dos sacramentos, você não pesca nada, você não consegue nada. Mas quando você volta para Cristo, volta para a igreja, volta para a Eucaristia, é dia, é manhã. Entende a diferença? Por isso tinha que ser de dia, não podia ser à noite. Mas mais uma pergunta. No evangelho de hoje, os discípulos estão na barca no mar. Jesus está no mar ou está na margem? Na margem. Ele está no mar? Não. E como? Sentado, deitado ou de pé? Por quê? Vamos explicar. Jesus não está no mar, porque Jesus já alcançou a margem. O que significa isso? A vida eterna. Já passou pelos sofrimentos.
A margem aqui representa a situação definitiva onde nós estamos indo, onde não há mais dor, onde não há mais morte, onde não há mais pranto, mas a igreja ainda está na barca. Mas nem por isso a igreja está desacompanhada. O Senhor, mesmo estando na margem ressuscitado, não está alheio ao que acontece em nossas vidas, não está distante quando nós fracassamos. Ele sempre surge para nos socorrer, para nos animar e fazer com que recobremos as nossas forças nas noites escuras de nossa vida. Por isso, nesse evangelho, nós temos um belo ensinamento para a nossa vida. Após as tribulações, o cansaço e as dificuldades do caminho, onde está Jesus? Jesus nos espera na margem. Nós não caminhamos para o nada. A vida não termina no nada. A vida termina num belo e definitivo encontro de amor. Estamos aqui na barca, e essa barca é chacoalhada pelas ondas, pelas tribulações, pelas más notícias, mas na margem, à nossa espera, de mesa posta, num festim que não se acaba, está Jesus. E aí eu conto um pequeno testemunho para vocês. Certa vez, um paciente que tinha uma doença terminal, estava muito preocupado com o que lhe aconteceria, e resolveu perguntar para o médico dele, que já era mais do que médico, já era amigo. Falou: doutor, eu sei que eu já estou partindo, mas eu também sei que o doutor, além de um bom médico, é um bom católico. Eu vi que o senhor posta lá nas suas redes sociais o senhor na missa, então o senhor é um homem temente a Deus. Então, por favor, eu estou morrendo de medo, conta para mim o que tem do outro lado. O doutor ficou constrangido e emocionado, porque o paciente já não era também só paciente, já era amigo. E falou para ele: olha, eu lamento, mas eu não sou teólogo, eu não sei o que tem do outro lado, eu não sei te explicar. De repente, a porta do quarto foi aberta com tudo, porque como ele estava morrendo, permitiram que o filhinho caçula lhe visitasse para se despedir de seu pai. E o filhinho entrou abrindo as portas no peito, num tiro, abrindo as portas todas de par em par. Pulou na cama do seu pai, lhe deu um abraço bem apertado. E quando o menino se acalmou, o doutor olhou para aquele pai e falou: tá vendo? E o pai falou: o quê? Seu filho já esteve aqui no hospital alguma vez? Ele falou: não, a gente não queria que ele visse essa cena. Pois é, ele nunca esteve aqui, né? Ele falou: não. Então, seu filho não fazia a mínima ideia de onde era esse hospital, do que havia do outro lado da porta. No entanto, sem medo algum, feliz da vida, ele foi atravessando as portas de par em par, porque embora ele não soubesse o que havia do outro lado da porta, ele sabia quem lhe esperava do outro lado, que é o seu querido papai. Então o médico disse: meu amigo, assim eu acho que vai ser no dia da nossa morte. Não fazemos muita ideia de como é o outro lado, do que vamos fazer lá do outro lado, mas só o fato de sabermos que do outro lado dessa vida, lá na margem, nosso melhor amigo nos espera, de braços abertos, já faz a gente perder todo o medo, faz a gente partir sereno, cheio de alegria e cheio de esperança. E é por isso que eu, médico católico, não tenho mais medo da morte. Eu sei quem me espera do outro lado. Você reparou que quando Jesus apareceu lá na margem, quem que reconheceu que era Jesus? João, o discípulo a quem Jesus amava. O que ele disse? É o Senhor! Quando Pedro escutou que era o Senhor, o que o Pedrão fez? Vestiu a roupa, sabe-se lá porque o bendito estava nu, né? Aí eu vou perguntar para São Pedro quando eu morrer, porque essa resposta eu não tenho. Vestiu a roupa, pois estava nu, e fez o quê? Ele esperou a barca chegar? O que ele fez? Porque só de ver o amigo do outro lado, Pedro não tinha nem medo de se afogar. Você entendeu? Às vezes você fica muito preocupado, né? Como vai ser outra vida? Ai meu Deus, o que será que acontece? Só o fato de saber quem nos espera do outro lado já nos faz se encher de alegria e de esperança. E agora a última observação. Por fim, Jesus também nos ensina que uma noite de fracasso não precisa definir a nossa vida. Você não responda com a sua boca. Você já teve noite de fracasso? Uma noite na qual, e quando eu estou falando noite aqui, não pense que é noite e noite.
Estou falando de fase. Sabe, aquela noite, aquela fase em que você enfiou o pé na jaca, falou: Senhor amado, mas eu sou uma porcaria mesmo. Olha o que eu fui capaz de fazer, Jesus. Como o Senhor ainda acredita em mim. Olha que coisa mais linda. Uma noite de fracasso não precisa definir a tua vida, porque a barca, olha que interessante, olha só, quantos peixes eles pescaram? 150 e... Por quê? Ah, padre, eu já estava me perguntando demais. São Jerônimo vai responder para nós que no mundo, aliás, que os zoólogos, né, já haviam catalogado todas as espécies de peixe que existiam na época. E na época, as espécies de peixes catalogadas eram 153. Então Jesus faz o milagre e ainda capricha. Ainda capricha. Coloca um peixe de cada espécie, porque Jesus não faz o serviço pela metade, Ele faz completo. Mas eu quero que você preste atenção num detalhe. Para que a barca pudesse ser enchida de peixe, ela precisava antes estar vazia. Concorda comigo? Não tem como encher uma barca que está cheia. Para que ela pudesse presenciar o milagre, ela precisava antes estar vazia. Vai nos dizer São José Maria Escrivá. Ou seja, olha que bonito isso, o nosso vazio, o nosso pecado, a nossa miséria não é um obstáculo para Deus, pelo contrário, é um espaço sagrado que pode e deve ser preenchido pela presença infinita do Senhor. O teu pecado, se você mudar de vida e se arrepender, pode ser uma situação maravilhosa na qual o poder de Deus se manifesta. O teu vazio, o teu nada, a tua miséria, se você entrega para Ele, pode ser uma ocasião onde a força de Deus se manifesta. Porque São Paulo vai falar para nós em Filipenses: é na tua fraqueza que a minha força se manifesta. A tua fraqueza, o teu vazio, a tua barca vazia, não precisa ser um obstáculo para a ação poderosa e milagrosa de Deus. Por isso que Santa Teresinha do Menino Jesus vai dizer: no entardecer desta vida, eu quero comparecer diante de vós, Senhor, com as minhas mãos vazias. Pois não vos peço, Senhor, que conteis minhas obras, porque todas as nossas justiças têm manchas aos vossos olhos, vai dizer Santa Teresinha do Menino Jesus. Por isso, quando eu morrer, dizia ela, eu quero comparecer diante de vós com as minhas mãos vazias, para que no meu nada o Senhor possa ser tudo. Em outras palavras, meus irmãos e minhas irmãs, se Deus criou tudo que existe do nada, simplesmente pela força de sua palavra, o que Ele não poderá fazer conosco, se ofertarmos a Ele o nosso nada, a nossa pobreza, a nossa miséria? Certamente grandes coisas. Então o teu pecado, tua noite de fracasso, não precisa ser obstáculo, pelo contrário, pode ser um palco no qual a glória de Deus pode brilhar e se manifestar. E agora eu concluo. E como eu concluo? Dizendo o seguinte, resumindo tudo que eu falei: um mau capítulo não precisa definir toda a sua história, porque você não é o que te aconteceu, filho, filha. Você é o que você decide fazer com aquilo que te aconteceu. Fracassos com Jesus não precisam ser definitivos. Pedro negou Jesus quantas vezes? 3 vezes, mas ainda pôde ser o primeiro Papa da Igreja Católica. E guarde isso: numa noite, Pedro não pescou nada. No dia seguinte, fez a maior pescaria da sua vida, porque em Cristo, sua melhor experiência pode vir depois da sua maior frustração e depois do seu maior fracasso. Porque com Ele, você sempre pode tentar 1, 2, 3, quantas vezes forem necessárias. O Senhor te perdoa sempre. E como dizia o Papa Francisco, Deus nos perdoa sempre. É a gente que se cansa de pedir perdão. Amém? Amém. E quando amanhecer o dia eterno, a plena visão, ressurgiremos por crer nesta vida escondida no pão.